Então, esses pequenos gestos, essa conexão profunda, principalmente na primeira infância, e tem até uma pesquisa que eu gosto muito de citar quando a gente fala em conexão, né, afetiva entre pais e filhos, que foi uma pesquisa de 2019, super recente, feita na Universidade de Harvard, em que os pesquisadores analisaram dois grupos de pessoas. Né? Eles analisaram aquele grupo que teve ali uma infância muito bem nutrida, né? Com afeto, e o outro grupo que não teve todo esse, né? Esse preparo, essa conexão. Então, a diferença foi assustadora em relação ao sucesso dessas crianças que hoje são adultas, né? Em relação a problemas psicológicos, a sucesso na carreira, na própria vida familiar. Então, o diferencial foi a questão da conexão afetiva com os seus cuidadores, com os adultos de referências, com os pais, na primeira infância, ou seja, de 0 a 6 anos. Então, a infância é a base de tudo, né? A infância é a base de tudo na vida, né? Se a família é a base da sociedade próspera, de sucesso, alinhada, tem todos aí os adjetivos para dizer que a família é a base, eu digo que a família é a base da sociedade e a infância é a base de toda a vida do ser humano que vai viver nessa sociedade. Né? É verdade. Muitas vezes, quando a gente olha para esse contexto, né, de se conectar com as nossas crianças, com os nossos pequenos, às vezes parece algo muito distante quando a gente olha para a nossa realidade, para o nosso dia a dia hoje. Sim. Mas isso a gente pode fazer nos momentos que a gente tem da própria rotina com as crianças. Como é que a gente pode fazer isso? Considerando a fase do desenvolvimento da criança. O que é que eu quero dizer também com isso? Vou tentar traduzir um pouquinho. Muitas vezes a gente esquece que a gente está falando com crianças, que a gente está lidando com crianças. E a gente espera que elas sejam adultos em miniatura. Exato. Que a gente explique tudo da forma como a gente está falando, por exemplo, com um colega de trabalho, que a criança alcance essa percepção ou essa linguagem. Quando, na verdade, a gente, enquanto adulto de referência, é que precisa entrar no universo da criança. E a criança, ela é do lúdico. A criança é do brincar, a criança aprende através do lúdico, né? Muito mais do que através de uma longa explicação sobre algo. E o que é que eu estou querendo dizer sobre isso? Por exemplo, muitas das dificuldades que eu recebo em consultório, né? Olhe, para tomar banho, dá um trabalho, fulaninho não quer tomar banho. Como é que a gente está conduzindo esses momentos com a nossa criança? Por que esse momento não pode ser um momento divertido para essa criança, já que o universo dela é lúdico? Isso é se conectar com a nossa criança também. Ai, vamos pegar, sei lá, o teu carrinho favorito. Vamos dar um banho nesse carrinho. Pega lá a esponja. Enfim, envolve a criança nessa rotina também. Exato. De uma forma que seja motivadora para ela. Sabe? Então, estou lá na rotina, muitas vezes o que é que acontece? As famílias acabam utilizando das telas, dos eletrônicos, para poder conseguir manter uma rotina ali onde, enfim, o tempo funcione para todas as atribuições que há. Mas será que essa criança não pode participar de muitos desses pontos que envolvem essa rotina? Eu costumo falar em várias lives quando eu faço falando sobre o desenvolvimento, sei lá, a gente pode ter uma atitude lúdica, né? Que muito mais do que ter esses momentos grandiosos que a gente pensa, mas o meu filho precisa de momentos grandiosos, no nosso dia a dia a gente consegue ter essa atitude lúdica com as nossas crianças. Então tá lá no momento de preparar a refeição, né? E aí a criança fica lá sozinha, mas eu tenho que ficar de olho na criança. Vamos pegar um chapéu de cozinheiro, vamos fazer um Masterchef ali naquele momento, bora fazer com que seja legal para ela participar. Claro que a gente não vai dar, sei lá, uma faca para uma criança pequena para sair, se colocar em risco. Mas será que ela não pode escolher, poxa, qual é o pote que a gente vai botar essa salada? Escolhe, filha, a gente está trabalhando a autonomia, a gente está mostrando para ela que ela faz parte dessa rotina. Isso também é nutrir a nossa criança de afeto. Isso também é mostrar que ela é importante. Isso. É se conectar com ela e conectá-la com quem ela é, com as habilidades que ela tem. E fala muito desse processo
ela vai olhar para si mesma e se reconhecer? Porque tantas palavras amorosas, né? O encorajamento, da mesma forma que esses pontos positivos, eles vão influenciar na forma como a criança se vê, se a nossa postura ela é mais autoritária, se nossa educação fala muito do lugar de muitas censuras, isso também vai ter uma influência na construção dessa autoimagem, né, dos nossos pequenos, das nossas crianças. Então, a gente pode se conectar com elas ao longo desse desenvolvimento e na nossa rotina, compreendendo que dentro dessa rotina, nem sempre a gente, de fato, vai poder ter aquele tempo grandioso para brincar com os nossos pequenos. A gente não está desconsiderando isso ou falando de um lugar idealizado. É entendendo o que é possível no nosso dia a dia. E o que é possível? Considerar o mundo da criança, né? Considerar a fase de desenvolvimento dela, entender que não são adultos em miniaturas e nos conectarmos com a linguagem da criança. A linguagem da criança é lúdica. Então, a gente precisa chegar até essa criança e alcançá-la. Não é a criança que precisa nos alcançar. Enquanto adultos, ela está se desenvolvendo muitas das habilidades dela. É a gente que precisa chegar até o universo da criança. Então, acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala de conexão, né? Para além dessas outras questões. Um outro ponto que eu não me canso de ser repetitiva em relação a essas questões é a nossa presença com a nossa criança. Não é suficiente brincar. O que é que eu estou querendo dizer? Como assim, Camila? Vocês falam aí direto da importância do brincar e agora está dizendo que não é suficiente brincar. Peraí. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa ser uma presença interessada no que a gente está fazendo. Como você trouxe, né, na tua fala. Sei lá, eu tô ali me relacionando com a criança está falando e eu tô aqui no celular. Qual é a informação que a gente está passando para ela? O papo dela, a conversa não é interessante. Pode ser que não seja isso que a gente quer passar, mas a criança, principalmente porque ela está ali ampliando, aprendendo, desenvolvendo o seu repertório, ela vai considerar muito mais do que o que a gente fala. Ela vai considerar a nossa expressão facial, a nossa postura, o que a gente fala, mas como a gente fala também comunica muito para a nossa criança. Sim. Então, nesses momentos, a gente não precisa separar um tempo gigantesco na nossa rotina para estar ali junto das nossas crianças, mas a gente precisa estar presente e consciente e ser uma presença interessada nos nossos pequenos, nas nossas crianças. Então, quando a gente pensa em conexão, eu acho que esses dois pontos são muito importantes da gente refletir, que é a nossa atitude lúdica no nosso dia a dia e na nossa rotina e sermos essa presença interessada nesses momentos. Porque brincar por brincar pode comunicar coisas que não são o que a gente está querendo, né? Existe uma diferença no que a gente quer comunicar e o que chega para o outro. E as nossas crianças, elas vão considerar muito mais do que a gente fala. A gente pode chegar e dizer, ai, filho, eu adoro brincar com você. Mas se eu não estiver ali envolvida na brincadeira, a criança vai dizer, acho que eu não sou muito interessante aqui. Essa brincadeira, a mamãe, o papai, né? A tia não está gostando, né? Então, é isso. A gente ser essa presença interessada nas nossas crianças é um ponto muito importante. Principalmente, voltando, quando a gente pensa na autoestima das crianças, eu já disse lá no início da live, mas eu não me canso de repetir algumas coisas que eu acho importantes, né? A gente tem um papel muito importante. Por quê? Porque nós, figuras de referência, principalmente família, né? Eu falo a gente como figuras de referência como um todo, porque como você trouxe, profissionais, educadores, são figuras de referência porque têm um papel ali, exercem um papel na vida dessas crianças. Mas se a gente pensa na família, a família é o primeiro grupo social da criança. Então tem um peso muito grande. São esses primeiros mediadores na relação da criança com esse mundo, né? Além de ser as pessoas que estão ali passando valores. Enfim, então a forma como a gente se comunica com a nossa criança, a forma como a gente se conecta com elas, vai falar muito de como ela vai construir esse olhar para ela mesma, né? Então, a família ela é muito importante nesse processo, desse sentimento interno mesmo da criança se sentir amada,
se sentir valorizada, se sentir validada nesse processo. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, eu não podia terminar essa live a gente sem trazer esses pontos, porque eu acho que são fundamentais na nossa relação com os nossos pequenos. Com certeza. E é A isso. conexão é tudo, né? É. Eu tinha separado também uma partezinha prática para a gente pensar, certo, como é que eu acolho, né, esses sentimentos da criança, como é que eu facilito essa expressão de sentimentos das crianças, também num olhar mais prático, porque às vezes a gente fala e as pessoas dizem, sim, eu já entendi que isso é importante, mas como fazer? E aí eu fui dando exemplo, né, no dia a dia e tudo mais, focando nessa questão emocional da criança, e entendendo o contexto que a gente está hoje, tem muitas ferramentas que podem facilitar para que a criança se perceba. Porque, claro, a gente é o mediador da criança com o mundo. Nesse primeiro momento em que ela está se desenvolvendo, que ela está se percebendo ainda. Né? Então, a gente precisa ser esse mediador. Então, para isso, a gente pode também utilizar de algumas estratégias. Eu gosto muito de orientar alguns pais, por exemplo, dentro de uma proposta de um cantinho da calma. Por exemplo, como ajudar a criança a perceber o que ela está sentindo e a se autorregular. Quem não conhece o cantinho da calma, não se preocupem, que no final da live a gente vai falar um pouquinho sobre isso para eu poder deixar vocês também assistidos com relação a essa proposta. Mas o que é que significa o cantinho da calma? Simplesmente um lugar onde a criança pode se autorregular. Como é que a gente ajuda nesse sentido? Se a gente escolhe junto com a criança e constrói com a criança um lugar de referência para que ela possa se acalmar nos momentos em que ela estiver desregulada emocionalmente, que ela estiver com raiva, a gente não vai deixar de dar o espaço para ela e o direito dela sentir, porque as nossas emoções, elas são importantíssimas. E a raiva, eu sempre também costumo repetir, ela é um sentimento importantíssimo, embora muitas vezes as pessoas o coloquem como um sentimento ruim, negativo, mas muitas vezes é a raiva que nos impulsiona a sair de um lugar desconfortável, a fazer algo novo. Então, é um sentimento que a gente precisa validar como todos os outros. E aí, não é a gente deixar negar que a criança pode sentir, mas é validar o que ela está sentindo e dar a ela ferramentas para se autorregular, um lugar de referência para isso. Daqui a pouco a criança vai estar se percebendo como que ela está sentindo, o que ela está sentindo antes mesmo de chegar a uma desorganização. Então, essa é uma estratégia importante. As próprias bolinhas anti-estresse, eu ia trazer uma que eu gosto muito de fazer com as minhas crianças, mas eu acabei esquecendo de trazer do consultório. Mas a gente consegue fazer as bolinhas anti-estresse com materiais que a gente tem em casa, muitas vezes. Eu já fiz com arroz, com feijão, com farinha de trigo, sabe? Cada uma tem uma textura diferente, mas é um estímulo sensorial, onde a criança vai ali apertando, não só crianças, tá? Adultos também. Tem muitas empresas que utilizam isso também com seus funcionários, para lidar com a ansiedade, com o estresse do dia a dia. Então, é uma forma dessa criança se autorregular e se perceber também dentro dos seus movimentos e daquilo que está ali tirando ela desorganizando ela, né, emocionalmente. Então, são estratégias práticas que a gente pode ajudar, mediar a criança a identificar o que ela está sentindo e dar a ela possibilidades de se autorregular. E aí, chegando nesse momento, o que eu queria dizer para vocês, né? Se vocês têm interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o Cantinho da Calma, de saber como fazer essas bolinhas anti-estresse, quando usar, como usar com as nossas crianças, entendendo que todas essas estratégias são possibilidades. A gente não obriga a criança. Por exemplo, a criança está com raiva, vai lá para o Cantinho da Calma. Aí já se torna uma punição. E não é essa a proposta. Aí já é cantinho do pensamento, né, Camila? Não é cantinho do pensamento. Esse daí, na Esse minha daí, prática, ó, está em desuso. Isso mesmo. Então, são estratégias para acolher nossa criança. Se vocês têm interesse em receber,
né, um material que fala sobre isso. O que é que vocês fazem? Vocês tiram print da gente agora e marca nós duas que a gente envia para vocês, tá? A gente pode dar um tempinho para que vocês façam isso, porque aí eu mesma envio para vocês esses materiais que falam sobre essas estratégias. É isso. Vamos dar um tempinho. Enquanto isso, me contem, vocês têm alguma pergunta? Querem comentar algo aí no chat? Fiquem bem à vontade, tá? Enquanto isso, se você quiser, Gisele, você pode dar mais uma mensagem, falar um pouquinho mais, aprofundar. O que é que você queria deixar de mensagem para o pessoal que está aqui junto da gente hoje? Tá certo. Bom, dizer que eles peçam ajuda, né? Não fiquem sozinhos nesse mundo da parentalidade, dessa jornada que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, por mais que às vezes vocês tentam, né? De todas as formas, às vezes erram, eu quero acertar. Nesse mundo da parentalidade, vai ter erros e acertos. Mas o que é importante é ter a consciência de não errar nos mesmos erros, né? E seguir em frente, buscar conhecimento, sim, é preciso buscar novas formas para educar no século XXI. Tudo está mudado, tudo mudou, né? A gente estuda para ser professor, para ser psicólogo, para ser médico, para ser todas as profissões, a gente estuda. E por que não estudar para ser pai e mãe? É preciso, sim. Hoje é preciso. Se você quer educar o seu filho, né? É autoconsciente, com habilidades socioemocionais, com habilidades de vida, com autoestima, né? Elevada, fortalecida, filhos encorajados, filhos que não vão ter medo de enfrentar o mundo, você precisa buscar conhecimento. Só que primeiro você vai ter que buscar conhecimento para conhecer a si mesmo primeiro. Começa com você, porque aquilo que você quer no seu filho, que o seu filho mude comportamento, isso e aquilo, primeiro você vai ter que se entender o que está acontecendo na sua casa, na dinâmica da sua casa. Será que você não está aí trazendo alguma coisa da sua própria infância, que também é algo muito importante, não é nosso tema, né, falar sobre isso, mas isso é algo que não tem como a gente fugir. Tudo começa. A transformação que você quer ver no seu filho começa primeiro em você. E como que você busca essa transformação? Buscando conhecimento, autoconhecimento, ressignificando algumas memórias que você tem da sua própria casa, da sua própria família, da sua própria infância, né? Ressignificando isso. E o que é esse ressignificar? Dando um novo significado para tudo que você viveu, né? Perdoando quem precisa perdoar, liberando quem precisa liberar. E tomar decisões a partir daqui para frente. Porque você tem uma família que é responsabilidade sua. E você vai dar conta, você consegue, né? Você tem toda aí ajuda, mas você precisa pedir. Tem muitos profissionais, nós estamos aí, a gente tem né? Tem muitas informações gratuitas, informações pagas, tem apoio, tem pessoas que para te ajudar nessa jornada que não é fácil, mas é possível. Tá bom? E que não se cobre. Também tem muita autocobrança ao mesmo tempo, né? Tem muita autocobrança. Então, não se cobre. Busque fazer o seu melhor sempre, né? Eu não consigo entrar nessa onda aí de fazer tudo isso que essas educadoras falam. Mas faça o que é possível para você, porque você vai conseguir sim, tá bom? Eu gostaria de deixar uma mensagenzinha que está no meu capítulo. Posso? Claro, fica à vontade. Vou contar aqui rapidamente, vou ler um pedacinho, porque eu amei muito quando eu imaginei, né? Pensando aí nos momentos em família, né? Os momentos que os filhos passam com os pais. Então, eu vou dizer para vocês aqui, para que vocês nunca possam esquecer, tá? Então, vamos lá. Abre aspas. Lembre-se que a melhor forma de educar filhos é, antes de tudo, sermos bons e sábios adultos. Assim como as estrelas seguem incansavelmente suas jornadas, unidas entre si, refletindo luz por toda a eternidade, desejo que os seus ensinamentos e os momentos vividos com os filhos sejam memoráveis e que o seu brilho reflita neles, mesmo quando você não puder mais estar por perto. Porque seus filhos vão crescer, vão criar asas e vão voar muito longe de você
na maioria das vezes. Então, que eles possam levar esse brilho, né? Aqueles momentos marcantes, aquelas memórias significativas que eles viveram com você, que eles possam carregar tanto no coração quanto, né, na mente deles, tá bom? Eu também agradeço, Camila, por essa oportunidade. Não sei se eu já posso agradecer, né? Mas vou aproveitar o momento de fala e já agradecer nessa oportunidade. Gostei muito de estar aqui. Também agradecer o pessoal, né, que nos acompanhou. E estou aí à sua disposição, para a gente, né, continuar conversando, ajudando as famílias, né? Trazendo informações, trazendo orientações e também agradecer a todos pela presença aqui na nossa live hoje. Bom, muito obrigada mesmo, foi um prazer. Você trouxe, né, essa perspectiva da gente enquanto adulto também se olhar, e no meu capítulo eu falo um pouco sobre Sim. isso, né? Eu trago que muito do que a gente encontra na nossa vida adulta hoje como uma dificuldade, fala muito da nossa criança interior também, de coisas que não foram bem resolvidas lá na infância. Por isso a importância de olhar para essa infância, mas também a gente se trabalhar. Para quê? Para que a gente não reproduza padrões que não são saudáveis com as nossas crianças, para que a gente identifique o que é que não está legal com a gente, para não repassar, não reproduzir na nossa educação também com os nossos pequenos, né? Então, você estava falando, eu lembrei. Até tentei achar aqui rapidamente qual foi o trecho, mas não encontrei. Mas eu falo também sobre isso porque é um olhar importantíssimo. Quando a gente trabalha com crianças, quando a gente estar ali como uma figura de referência para os nossos pequenos, um ponto de partida é olhar principalmente, inicialmente, para a gente. Não só quando a gente está com as nossas crianças. Isso é um exercício para a vida, né? Mas principalmente quando a gente está num lugar de uma figura de referência para os nossos pequenos, existe uma responsabilidade conosco e também com eles, né? Nesse nosso olhar para a gente mesmo. Um outro ponto que você traz, que eu achei importante frisar, é essa questão da autocobrança, que isso vem com a maternidade, na maternidade de uma forma muito intensa. E muitos autores falam sobre isso, que as mães, por exemplo, que buscam a perfeição, elas acabam se frustrando muito mais. Por quê? Porque essa é uma meta que você não vai alcançar. Nós somos humanos, nós vamos errar. Então, é muito melhor que a gente olhe para o desenvolvimento das crianças, conheça sobre o desenvolvimento das crianças, porque aí a gente não foca sobre sobre errar ou acertar, mas a gente foca o que é importante para os nossos pequenos. Isso é um caminho muito legal. Quem perguntou sobre o material, tira o print, marca a gente, que eu vou enviar, né, esse material que eu falei. Para comprar o livro, seguidores de Gisele, falem com ela, que ela ainda tem algumas unidades lá. Sim. Meus seguidores, falem diretamente comigo, que eu também ainda tenho algumas unidades. Essa obra tá lindíssima. Posso dizer, porque estou lendo, inclusive. Sou uma das coautoras, com muito orgulho. Fiquei muito feliz de participar dessa obra e dessa oportunidade, né, de conhecer outros profissionais de lugar. Quando que eu ia conhecer Gisele, gente? Gisele de Mato Grosso. Essa obra me proporcionou isso. Eu aqui de Recife, longíssimo. Mas, assim, um prazer, uma honra participar de uma obra com tantos olhares plurais e cuidadosos para o desenvolvimento da criança, né? Inventei essas lives aqui para que a gente possa ir se conhecendo também um pouquinho mais, para também nós, termos conhecimento de um pouquinho mais das pessoas que compõem essa obra, que está riquíssima, né? Eu acho lindo, inclusive, esse subtítulo do nosso livro, né? Como criar filhos emocionalmente fortes e preparados para o mundo. Gente, qual é o adulto de referência que não deseja isso para as crianças, né? Então, assim, é isso. Agradeço muito a vocês que ficaram com a gente até agora. Agradeço também, Gisele, por ter aceito esse convite e dizer que sou uma admiradora do seu trabalho. Adorei, inclusive, o capítulo que você escreveu. E para o pessoal que está aqui na live, amanhã tem mais. Amanhã
a gente, às 8 horas também, vou estar aqui com Nanda Oliveira e Célia. A gente vai falar justamente sobre disciplina e afeto, aprendendo e desenvolvendo com a afetividade, que é o foco do nosso livro, né? Refletir, ó, não é que a Muito criança, bom. a gente pode e a gente deve dar limites, mas com afeto, com amor, com afeto, isso é super possível. Ó, a Nanda tá aqui, ó, junto com a Ela gente. tá Amanhã aí. vai ver com ela, essa maravilhosa também. E é isso. Então, eu queria agradecer muito a vocês e se conectem com as suas crianças, né? Tenham momentos prazerosos na rotina de vocês. Uma atitude lúdica é muito mais rica do que a gente está procurando 1 milhão de estratégias para propor passeios mirabolantes. Se conecte no dia a dia com a sua criança interior primeiro, para poder estar ali disponível e ser essa presença interessada para os pequenos de vocês. E é isso. Tu tens mais alguma coisa que tu queiras trazer? Não, é só agradecer mesmo e esse lembrete. Conecte com seu filho todos os dias. Nutre, né, as emoções, a autoestima dessa criança. Lembre-se, ao deitar ou ao acordar. Não importa o tempo, o que importa é a sua presença, a sua atitude lúdica. Adorei os termos, os seus conceitos. Até anotei aqui. Achei muito legal. Atitude lúdica, presença. Como é que você falou? Presença Interessada. presença interessada. Ai, é isso, é isso. A criança, ela precisa disso. Da presença do papai, da mamãe, do adulto importante para a vida dela. Todos os dias, seja pouco ou seja muito. Aquilo que você consegue dar, né? É Vai isso. favorecer. Essa questão da presença interessada, eu ouço muito nas supervisões, né, de casos. A minha supervisora, ela traz muito que a gente, por exemplo, enquanto profissional, a gente precisa ser essa presença interessada. E da mesma forma eu trago na relação das crianças com seus pais, né? A gente, enquanto adulto de referência, precisa ser essa presença interessada, estar ali, estar presente, consciente com as nossas crianças. E o livro Disciplina e Afeto traz muito esse olhar para essa relação das crianças com os pais. Então, quem tem interesse, quem quer conhecer um pouquinho mais, seguidores da Gisele, falem com ela. E meus seguidores, falem comigo aqui no direct, que eu dou mais informações. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem conosco aqui nessa noite de hoje. Amanhã tem mais. E foi um prazer, Gisele, conhecer um pouquinho mais da sua prática e dividir esse momento com você. Muito obrigada, viu? Prazer todo meu, querida. Gratidão, viu? Gratidão a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.